No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre videoconferências em audiências de custódia na Justiça Federal. O assunto foi debatido durante a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, FONACRIM, realizado em Porto Alegre. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o juiz federal Daniel Marchionati. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao Justiça para Todos. Muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, Thaís, por me receber. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a função jurisdicional para a audiência qualificada do Justiça para Todos. É um prazer estar aqui. Então vamos começar falando para o senhor explicar o que é uma audiência de custódia. Normalmente todas as prisões no Brasil, a regra é que todas as prisões dependam de uma ordem judicial prévia, ou seja, o juiz, que não é uma pessoa envolvida com a investigação, com a acusação, ele é um terceiro imparcial. Ele é apresentado ao caso e decide se aquela prisão é cabível e é necessária. Mas existe uma exceção. A exceção é a prisão em flagrante. Se alguém é visto cometendo um crime, ou logo após cometer um crime, ou foge, é perseguido logo após cometer o crime, ou logo após cometer o crime é encontrado com a arma do crime, o instrumento do crime, o produto do crime, essa pessoa pode ser presa pela polícia ou mesmo por qualquer um do povo, sem uma ordem judicial. Até pouco tempo atrás, o que acontecia com essa pessoa é que o delegado, ele era levado à delegacia, a pessoa apresentava na levada à delegacia, o delegado lavrava um documento que a gente chama auto de prisão em flagrante e comunicava o juiz, e o juiz decidia por um despacho sobre a legalidade daquela prisão. E depois a defesa podia também mandar um papel, uma petição ao juiz pedindo pela liberdade daquela pessoa. Hoje isso tudo foi concentrado num ato processual que é a audiência de custódia. Então a pessoa flagrada, o delegado documenta o flagrante, lavra esse auto de prisão em flagrante e leva a pessoa a juízo num prazo de 24 horas. Então, essa pessoa é apresentada, levada diante de um juiz, na presença da sua defesa e do Ministério Público. E ali se instala um debate sobre a legalidade dessa prisão, sobre as condições em que essa prisão aconteceu, e também sobre a possibilidade dessa pessoa responder ao processo em liberdade ou não, a necessidade dela ser mantida presa ou não. Basicamente é esse que a gente tem chamado de audiência de custódia, até um nome meio feio, a gente talvez devesse chamar de audiência de apresentação do flagrado ou alguma coisa assim. E ela deve garantir o quê? Em primeiro lugar, ela é um direito fundamental, um direito humano da pessoa presa. Essa é a primeira coisa, o primeiro aspecto. A gente não tem esse direito expresso na nossa Constituição, tanto assim que não é da nossa tradição jurídica e não existia. Como eu falei, é um procedimento razoavelmente novo. Nossa Constituição de 88 não previu que a pessoa seria levada à frente do juiz. Previu que a prisão seria comunicada ao juiz. Muito que bem. Mas o Brasil assinou 2 tratados, então tem força superior à lei até no nosso ordenamento jurídico. 2 tratados que são da década de 60, mas que entraram em vigor no Brasil na década de 90, que são o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica, que determinam então que o preso será levado sem demora à presença do juiz. Então, a partir de um desenvolvimento, de uma interpretação desses tratados, que mesmo não constando na nossa lei interna, se previu como obrigatório, se reconheceu a obrigatoriedade da tal da audiência de custódia. E com a pessoa presa, no caso, o que acontece com ela após a audiência de custódia? Bom, isso vai ser o objeto da audiência mesmo. Então, a pessoa é levada presa, a pessoa entra presa, ela pode sair presa se houver necessidade. A nossa legislação permite que o juiz mantenha uma prisão no curso do processo em 3 casos. Basicamente, se a pessoa pode reiterar naquele crime, que é o que a gente chama de risco à ordem pública. Se a pessoa está destruindo provas, que é o que a gente chama de garantia da instrução criminal. Ou se a pessoa tem risco de fuga, que é o que a gente chama de garantia da aplicação da lei penal. Então, se o juiz vê que está presente uma desses 3 riscos, ou mais de um, e achar que, para minimizar esse risco, a única saída é a prisão, ele decreta a prisão preventiva daquela pessoa. A pessoa chega, então, presa em flagrante,
sai presa preventivamente. A segunda possibilidade é o juiz simplesmente revogar a prisão, ou não homologar. O juiz pode achar que o flagrante foi legal, que a pessoa não estava em uma situação de flagrante. Não estava cometendo crime, ou aquilo que ela está sendo acusada não é crime, nem sequer é crime. Nesse caso, o juiz relaxa o flagrante. Ele reconhece que nem sequer houve a prisão em flagrante. E existem algumas saídas intermediárias, que é quando o juiz reconhece que houve a prisão em flagrante, então ele homologa o flagrante. Mas não mantém a prisão, ele troca a prisão por outra coisa. Então troca a prisão por uma liberdade de confiança, uma proibição, por exemplo, em casos de violência, que envolvam violência contra a pessoa. A gente vê muito em filme, nos Estados Unidos eles adoram essa medida. Proibição de chegar perto da pessoa ou da casa da pessoa. É uma das alternativas que o juiz dispõe para aplicar para a pessoa, e o juiz vai adotar, vai dosar entre a liberdade e a prisão, passando pelas medidas cautelares essas. O juiz vai dosar conforme a necessidade do caso concreto. Então, conforme o crime que a pessoa é acusada, as circunstâncias do crime, os antecedentes daquela pessoa, os meios de vida que ela tem, as necessidades da família dela, a possibilidade dela ser, de alguma forma, reinserida ou acolhida, se é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade qualquer, um usuário de drogas, a necessidade de um tratamento. O juiz tem um ferramental, a lei deu várias alternativas ao juiz para avaliar. E o importante da audiência em si é que isso deixa de ser uma coisa fria, feita com troca de papéis, e passa a ser um debate regido pela oralidade, imediatidade. Então, uma conversa entre o juiz, o próprio preso, a defesa e o Ministério Público. Doutor Daniel, nós vamos para um breve intervalo e o Justiça para Todos volta em instantes. Não saia daí. Voltamos a falar com o juiz federal Daniel Marchionati sobre as audiências de custódia na Justiça Federal. Doutor Daniel, o Conselho Nacional de Justiça possui um projeto todo voltado para as audiências de custódia. O senhor pode explicar sobre isso? Como eu já tinha adiantado, a audiência de custódia no direito brasileiro é algo mais ou menos novo. A gente até fazia. Eventualmente o juiz tinha alguma dúvida sobre o flagrante e determinava a presença do preso, mas era a exceção. Eu mesmo acho que na minha carreira, antes desse projeto do CNJ, fiz uma ou duas vezes só, no interior do Paraná. Bem, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo, no CNJ, então, no período imediatamente anterior à gestão atual da ministra Carmen Lúcia, ele implementou um projeto, então, de internalização desses tratados do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, implementando a audiência de custódia, implementando a apresentação do preso. Então, foi iniciado com vários projetos pilotos em alguns estados, comarcas da federação, passou pelo interior do Brasil, passou por São Paulo, no Paraná, na Justiça Federal teve um projeto piloto em Foz do Iguaçu, foi espalhando pelo Brasil. Depois veio a decisão do Supremo, numa DPF, que é uma ação de caráter geral, e em seguida foi regulamentado, então, para o Brasil inteiro. Isso, então, foi um esforço de trazer isso para casos isolados individuais para a generalidade dos casos, foi um esforço da gestão do ministro Ricardo Lewandowski, em grande parte auxiliado pelo colega Luiz Lanfred, do Departamento de Monitoramento Carcerário, que é um departamento do CNJ. Foi um trabalho muito importante, muito efetivo, que hoje está chegando numa fase de consolidação, digamos assim. A gente pode dizer, então, que esse projeto das audiências de custódia ele está bem implementado no país?
Infelizmente não. Nós estamos numa fase de intermediária e já passamos uma primeira fase que a audiência de custódia era uma novidade, estava começando. Hoje há alguns lugares em que ela já é mais ou menos estruturada, ou já é bem estruturada em alguns lugares. A gente tem realidades muito diferentes no Brasil e injustiças diferentes no Brasil. Temos alguns lugares em que a coisa ainda não está funcionando muito bem. Então eu agora estou cedido no Supremo, e o Supremo recebe reclamações de juízos, ou enfim, de prisões que não foram sucedidas da audiência de custódia. E isso é uma preocupação muito grande, não só do Conselho, mas da magistratura em geral, e, enfim, dos órgãos de segurança pública em geral, que é um direito que está reconhecido e precisa, sim, ser implementado. Doutor Daniel, pontualmente, quem pode acompanhar uma audiência de custódia? Bom, em princípio é uma audiência pública, aberta à comunidade, qualquer pessoa que tenha interesse ou não, estudantes por curiosidade, é muito comum, irem por curiosidade ou porque o professor de processo manda ao fórum acompanhar. Então qualquer pessoa pode, salvo eventualmente algum caso que o juiz reconheça que é uma situação delicada e decrete o sigilo do caso. Quem deve estar na audiência de custódia? Em primeiro lugar, o flagrado, o custodiado, o juiz, o promotor, membro do Ministério Público, procurador da República, o advogado ou defensor público. Esses devem estar. É muito comum a família também ir para ver o preso. A vítima ou a família da vítima também é muito comum que vão. Quem não pode estar na audiência de custódia, isso está na regulamentação do CNJ, são os policiais responsáveis pela prisão. Então, esses não podem ir. O juiz deve impedir a sua presença na audiência. Se eles vierem, o juiz tem que mandar sair. Isso seria uma forma de permitir que a pessoa relate a sua prisão, sem passar por nenhum constrangimento, ou, enfim, ter sua versão contestada naquele momento. Não é um momento para contestações. Isso é uma coisa importante também. A audiência de custódia é um momento em que o preso vai se manifestar, o juiz não deve perguntar sobre o crime em si. Não é isso. O objetivo não é julgar o crime em si. O objetivo é avaliar a prisão naquele momento. Ainda não há nem sequer uma acusação formulada. O Ministério Público, a partir de então, vai receber aquela informação e vai poder fazer uma denúncia, vai poder formular uma acusação. Naquele momento, a pessoa só vai falar da legalidade da prisão e das condições que ela tem de responder em liberdade de processo. A pessoa em si não se defende dos fatos, então o juiz não deve perguntar, deve evitar de perguntar sobre o crime em si. No caso das medidas alternativas, a audiência de custódia permite aplicá-las? Claro, a audiência de custódia serve para isso. O juiz vai verificar se a prisão ela é de fato necessária ou se esse risco que a liberdade da pessoa representa pode ser contrabalanceado, digamos assim, por outras medidas. A gente falou, por exemplo, num caso de violência doméstica, a proibição da pessoa se aproximar da casa. Eventualmente você pode colocar uma tornozeleira para que seja controlada a rota dessa pessoa e se veja onde ela está indo. Você pode impor, por exemplo, restrição domiciliar. A pessoa não pode sair de casa à noite. O juiz pode fiscalizar isso com uma tornozeleira eletrônica, uma das alternativas que a gente tem. Pode impedir que a pessoa saia do país, deposite passaporte em juízo. Pode determinar que ela, uma vez a cada mês ou dois, venha ali a juízo para comprovar se está trabalhando. Pode determinar que a pessoa participe de algum programa de tratamento, um viciado, enfim, um alcoólatra, participe de algum programa de tratamento. Ou a pessoa dada a violência, você pode encaminhar a pessoa para um tratamento psicológico. Todas essas alternativas são, sim, possíveis, entre outras, inclusive. O juiz pode determinar o afastamento de um servidor público envolvido com algum crime, uma corrupção, enfim, que use o cargo para cometer o crime. O juiz pode determinar o afastamento cautelar dessa pessoa. A pessoa fica fora do seu trabalho, fica impedida de trabalhar. Doutor Daniel, a gente continua essa conversa no próximo bloco. Justiça para Todos volta em instantes.
Voltamos a falar com o juiz federal Daniel Marchionati sobre as audiências de custódia na Justiça Federal. No Fonacrim, grupos de trabalho sugeriram a permissão do uso de videoconferência para as audiências de custódia. Como seria? Bom, deixa eu explicar rapidamente o que é a tal da videoconferência, que às vezes isso é um pouco mal entendido. A videoconferência nada mais é do que uma transmissão de áudio e vídeo entre duas pontas. Então, nesse caso da audiência de custódia, o juiz estaria na sala de audiências no fórum, com uma televisão, vendo do outro lado da televisão e ouvindo, conversando com a pessoa que vai estar na delegacia, no presídio, ou mesmo em outro fórum, ou poderia ser até na casa dela. Hoje a gente tem ferramentas para fazer videoconferência com qualquer lugar. Aliás, a videoconferência se tornou muito conhecida a partir do Skype, do FaceTime, do WhatsApp, dos equipamentos, dos aplicativos e equipamentos tecnológicos aí que facilitam a nossa vida e permitem a comunicação em tempo real, vendo e ouvindo a pessoa. O nosso Código de Processo Penal já prevê a utilização da videoconferência em audiência. O interrogatório menos. Tá? Mas para ouvir testemunhas, o código permite amplamente a utilização da videoconferência e se usa também para interrogatório em algumas hipóteses. Tá? Qual é o problema? Qual é a preocupação com a videoconferência? Há duas preocupações, na verdade. Uma é quase um mito, que a videoconferência seria uma forma de higienizar o processo, de evitar que se tenha o contato, se sinta o cheiro das pessoas, enfim. Hoje em dia as pessoas conhecem a videoconferência, fazem nos seus próprios celulares e sabem que é uma comunicação muito boa e muito fluida. A gente pode conversar por videoconferência muito bem com a tecnologia que a gente tem hoje. Tá? Além disso, o juiz, se não conversar com a pessoa tete a tete na audiência de custódia, provavelmente conversará na audiência de instrução e julgamento. A lei garante que toda pessoa acusada tem a oportunidade de conversar com o juiz. Então, o juiz sempre interroga a pessoa que ele vai julgar. Antes de cada sentença criminal, a gente marca o interrogatório do acusado. Então, realmente não existe essa possibilidade de higienização do processo. Quem conhece a justiça criminal sabe que isso não é possível. Mas existe uma preocupação das defesas, que é uma preocupação de verdade e importante, relevante, que eu acho até que pode ser contornada, que é com a espontaneidade da pessoa que está falando em outra sala. Então, digamos, a pessoa foi flagrada e está falando, está participando da audiência de custódia por videoconferência a partir da delegacia. Então, a defesa argumenta que essa pessoa poderia estar, de alguma forma, sendo ameaçada ou constrangida por um policial presente naquela sala, que o juiz não poderia ver essa pessoa. Um policial ou um familiar da vítima, enfim. Isso é uma preocupação de verdade, é claro, uma preocupação muito séria. O juiz tem a obrigação de cuidar para que a pessoa, quando vai depor, esteja em segurança e tenha a possibilidade de dar sua versão. Isso realmente é uma preocupação. Muito que bem. Me parece, e me pareceu aos juízes do Fonacrim, que nós temos outros meios de garantir a segurança dessa pessoa, mesmo a pessoa estando em outro ambiente, a pessoa estando na videoconferência. Por exemplo, a lei prevê hoje que o preso que participa por videoconferência ele tem que ter um canal de comunicação sigiloso, seguro com o seu advogado. O advogado pode tanto estar lá na sala junto com o preso, quanto estar no fórum junto com o juiz. Ou a defesa pode mandar um advogado para as duas pontas. Eu queria explicar um pouquinho da importância desse instrumento da videoconferência para as audiências criminais, porque às vezes a pessoa que está de fora ela não percebe como essa ferramenta é fundamental para nós. Todo mundo já acompanhou, tem notícia da nossa situação carcerária, sabe como ela é grave, como ela é ruim, o caos que a gente vive mesmo no sistema carcerário. Porque às vezes as pessoas não se dão conta por completo é que isso não está só nas condições da prisão. Geralmente todos os serviços que estão em volta da prisão em si também passam por muitas dificuldades. Isso inclui, infelizmente, muito infelizmente, o serviço de transporte de presos. Então, em algumas localidades, a gente tem muita dificuldade para fazer audiências com réus presos.
porque não se consegue o deslocamento do preso para o fórum. O que deveria ser o natural. Se a pessoa foi presa preventivamente, ela tem que ser deslocada para a audiência. Isso não deveria ser difícil, deveria haver uma estrutura consolidada para isso. No interior, eventualmente a polícia vai ter que fechar a delegacia para levar aquela pessoa para a audiência. Numa capital, no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades que têm problemas de segurança, esse é um momento em que o preso está vulnerável, por exemplo, a um resgate. Então, outros bandidos renderem os responsáveis pela escolta, resgatarem aquele preso, eventualmente trocarem tiros e envolverem uma situação de violência. Já é difícil planejar esse transporte em grandes cidades com antecedência. Uma audiência de instrução e julgamento marcada com antecedência. Imagine uma audiência que é marcada 24 horas. Então, aquela pessoa oferece um risco para toda a comunidade. Então, a gente acha que é importante existir esse instrumento, que é a videoconferência na audiência de custódia. E a gente acha que a gente se perde muito pouco em termos de qualidade do ato, que a defesa pode sim ser garantida. Claro que nós nos preocupamos com as mesmas coisas que a defesa se preocupa. A preocupação da defesa não é tola e não deve ser desprezada. Mas a gente acha que a gente tem como contornar isso e garantir um ato de muita qualidade com a utilização da videoconferência com menos recursos. E se a pessoa não for levada ou por alguma razão não tem a possibilidade de transporte, o que acontece é que a audiência acaba sendo adiada. Então, às vezes, a própria defesa acaba prejudicada pela falha do Estado em levar o preso. Nós acreditamos que isso seria uma ferramenta a mais que viria em muito boa hora. E, doutor Daniel, quais são os principais benefícios para a pessoa presa com as audiências de custódia? A pessoa presa, ela está numa situação muito grave, uma situação muito ruim, né? E o nosso trabalho como juiz não é oferecer nem a liberdade nem a prisão. O nosso trabalho, nossa missão como juiz, é uma missão que às vezes não é tão fácil, é oferecer para aquela pessoa um processo justo e uma decisão justa. É tudo que a gente tem para oferecer para o jurisdicionado. Especialmente quem está especialmente necessitado disso é o jurisdicionado no processo penal, o jurisdicionado que está preso. Então é isso que a gente tem para dar. E a gente acha que nós, como juízes, nós vemos a audiência de custódia como uma oportunidade adicional para a gente ter uma decisão mais justa, uma decisão melhor, uma decisão que é debatida imediatamente na frente do juiz, na frente do acusado. Chega uma decisão de qualidade, olhando todos os aspectos do caso, uma decisão que é feita para valer durante todo o processo de preferência. Claro, pode ser revista depois, mas é uma decisão de qualidade para valer pelo menos imediatamente. É isso que beneficia. O acusado deixa de ser tratado como um papel e passa a ser tratado como um ser humano, uma pessoa que é levado à presença do juiz. Doutor Daniel, infelizmente o nosso tempo acabou, mas queremos agradecer a participação do senhor no Justiça para Todos. Obrigado, Thaís, foi um prazer. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.